terceiro ideal diz respeito à ideia de neutralidade, que significa nós afirmarmos que o estudo científico do direito não deve assumir nenhuma posição moral específica em particular. Diante desses três ideais, o que nós podemos observar? Que não faz nenhum sentido desenvolver uma aproximação dessa proposta científica pensada e demonstrada por Kelsen com aquilo que nós chamamos, através do pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, de pensamento dogmático jurídico, que é um pensamento estruturado diretamente para a prática decisória. É um pensamento que se vale de um raciocínio interpretativo persuasivo. Nós vamos perceber que, se nós partimos do pressuposto de que o Kelsen, nesse ideal de construção de ciência, elege a norma como sendo objeto da ciência do direito, nós podemos nos perguntar que sentido faria, numa perspectiva mais intuitiva, nós atrelarmos o enunciado da norma em termos de assimilação do seu conteúdo a esses três ideais. Porque esses três ideais, ou seja, a ideia de autonomia, de objetividade e neutralidade, estão diretamente articuladas com o princípio da pureza metódica. Porque, através do princípio da pureza, nós poderíamos, então, alcançar esses ideais. Daí eu pergunto a vocês, meus alunos, como seria possível um estudo do conteúdo da norma dissociado das demais áreas dos conhecimentos humanos? Como seria possível estudar a norma sem levar em conta as diferenças de conteúdo que existem nas diversas ordens positivas? Como nós poderíamos estudar o conteúdo da norma sem associá-lo a questões valorativas e políticas? Será que o Kelsen foi tão ingênuo em partir do pressuposto de um estudo neutro da norma, desvinculado desses elementos a partir do seu conteúdo? Acredito que a resposta será negativa, né? Kelsen, na verdade, é considerado um grande iniciador da lógica jurídica trabalhada nesse livro especificamente. Por quê? Quando ele propõe o estudo da norma desenvolvido de forma pura, ou seja, desconectado de questões de realidade, desconectado das demais ciências e desconectado de questões valorativas e políticas, ele não pensa, obviamente, na estrutura linguística da norma a partir do seu conteúdo. Da onde ele parte? Lembrando de algumas ideias básicas da lógica jurídica formal, que na verdade Kelsen destaca seria o que nós chamamos de estrutura formal da norma. É ela que seria, no ver do nosso autor, ela que poderia ser, na sua perspectiva, estudada de forma autônoma, objetiva e neutra, né? E o Kelsen usa uma ferramenta extremamente interessante e adequada a seus propósitos metodológicos. Por quê? Ao nível bastante básico, desde o pensamento aristotélico, nós sabemos que para trabalhar estruturas da linguagem não é necessário ou até descartável conectá-las à realidade. Então, Kelsen parte do pressuposto que as normas teriam uma estrutura única, objetiva, que poderia ser assimilada sem qualquer dessas interferências, que na perspectiva dele comprometem um ideal de consistência, o ideal do rigor, o ideal realmente de construção do que ele chama até de uma autêntica ciência do direito. Qual seria essa forma lógica? Eu peço aos alunos que se recordem do famoso juízo hipotético, né, que liga dois enunciados, o antecedente e o consequente, que nós podemos sintetizar pela forma simbólica: CA deve ser B. É por aí que Kelsen desenvolve o seu raciocínio,
mostrando então que essas relações lógicas vão nos permitir identificar inclusive noções estritas e objetivas de licitude, ilicitude, dever, etc. Né? E como Kelsen entende, nesse contexto, a ideia de validade da norma? Essa é uma noção também estruturada a partir de uma análise formal, porque a ideia de validade para Kelsen, ela não se liga a uma aproximação com a realidade dos fatos. Não é? Uma norma, em princípio, não é válida porque, de alguma forma, ela é aceita pela realidade. Uma norma é válida porque, além de conter, obviamente, essa estrutura imputativa, hipotética básica, ela se justifica, ela se conecta com uma outra norma considerada superior. Então, aqui o Kelsen faz uma importante distinção entre o que ele chama de sentido objetivo e sentido subjetivo das normas. Todas as normas, sejam sociais, morais ou religiosas, têm o que ele chama de sentido subjetivo, que está atrelado a uma ideia inicial de vontade. Né? Diz o Kelsen, do ponto de vista lógico, o dever surge do querer, que tem, inclusive, ligações com a realidade, com o fenômeno que ele chama de ser, do ponto de vista psicológico, histórico, econômico e social.